Olá, o meu nome é Matheus Reiteres Fernandes, eu sou advogado, inscrito na OAB Santa Catarina número 46996, sou especialista em Direito Empresarial e pós-graduando em Direito Tributário. Eu presto serviços aqui na Projeto Solar. Agora nós vamos procurar tratar do contrato de representação comercial. O contrato de representação comercial, igualmente como o contrato de compra e venda, ele vem junto com a necessidade e com a evolução da sociedade, ou seja, de acordo com a evolução da sociedade foram surgindo novas perspectivas de mercado, novas formas de abranger mais clientes e com isso a necessidade de regular as relações sociais, regular os atos de comércio exercidos naquela época. Ou seja, qual que é a função precípua, qual que é a função inicial de um contrato de representação comercial? Ele tem como intuito aproximar a empresa que detém um produto, que exerce uma atividade de venda, de um vendedor qualificado que possa levar a mensagem dessa empresa que procura vender um produto ao seu cliente final. Ou seja, trata-se de um intermédio entre as partes, de uma triangulação na relação comercial. Antigamente nós tínhamos os famosos contratos bilaterais, ou seja, era um comprador e um vendedor, as partes conversavam, convergiam acerca das condições do contrato e assim o entabulavam, fornecendo um bem através de um pagamento expresso em moeda, expresso em um valor pecuniário. Já a relação comercial nós temos três partes. Num lado nós temos a empresa, desse lado aqui nós temos o consumidor final, aquele que realmente precisa do produto fornecido por essa empresa. Mas a empresa não tem condições de estar chegando neste consumidor final, seja por limitações geográficas, seja por limitações financeiras, seja por falta de um corpo de vendas específico, seja por falta de marketing, seja por falta de contatos para estar abrindo as portas comerciais naquela situação. Então, para isso, ela contrata um representante comercial, que seria aquele profissional capaz de estar exercendo essa intermediação entre a empresa e o consumidor final. Seja porque ele está mais perto de uma grande zona de compra e venda, uma zona economicamente promissora. Por exemplo, nós podemos vender placas solares no litoral, por exemplo. Nós vamos ter que ter um representante comercial no litoral para poder levar o nosso produto até lá, a nossa mensagem de marketing, de produto, de compra e de venda naquele consumidor final lá, visto que a empresa se encontra em Rio do Sul. Então, o representante comercial ele exerce esse intermédio entre as partes e ele surge como um mecanismo para ajudar a lidar com a expansão cada vez mais dinâmica do mercado, com uma clientela cada vez mais esparsa, né, e disseminada, ou seja, e fazer tudo isso, essa expansão de uma maneira que seja rentável e que tanto para a empresa, quanto para o representante, quanto para o consumidor. Com toda essa expansão de mercado, houve a necessidade de uma lei que trouxesse segurança. Mais uma vez a gente traz em voga a questão da segurança jurídica para as relações comerciais. Muitas vezes o representante poderia sair com o material da empresa e nunca mais voltar, o comprador poderia pagar o representante e o representante não levar a quantia monetária para a empresa. Então, diante desses problemas que são exemplos simbólicos, né, nessa situação, eles foram se tornando cada vez mais complexos e a necessidade de regular essa questão. Com essa necessidade de regulação, de trazer segurança para os comerciantes, para os representantes e para os compradores, o governo ele acabou por editar a Lei 4.886 de 1965. Vejam só, a Lei de Representação Comercial ela é datada de 1965. Nós estamos falando de 35 anos de história até o ano 2000 e mais 21 anos, ou seja, nós temos 56 anos de história da Lei de Representação Comercial, ou seja, é uma relação muito dinâmica e que exige, né, cada vez mais a regulação dessa matéria. Essa lei
como ela buscou trazer informações para regular essa relação entre comprador, representante e vendedor, empresa, consumidor e representação, ela dispõe sobre uma série de requisitos que visam trazer clareza para as relações para o contrato. Ou seja, é feito um contrato de representação comercial, onde nós vamos expor tecnicamente, através de uma linguagem clara, concisa, as informações da relação existente entre empresa e representante. Porque, veja só, a relação do representante comercial ela vai ser direto com a empresa vendedora, jamais com o consumidor final. O consumidor final, após feito todo esse processo de marketing, de publicidade dos produtos, ele vai firmar um contrato de compra e venda juntamente com a empresa representada. Então nós estamos falando da empresa representada e do representante. Aqui nós temos um contrato. Futuramente nós vamos ter um contrato de compra e venda entre o consumidor final e a empresa representada. E a intermediação para perfectibilizar todo esse negócio através do representante. Mas quem é que pode ser o representante e quem é que pode ser a representada, né? Como eu falei para vocês, a representada ela deve ser obrigatoriamente uma pessoa jurídica que, através da sua atividade econômica, produz algum bem ou algum serviço que ela quer atingir alguma outra região, algum outro consumidor ou algum outro local onde ela tenha chance de maximizar os seus lucros. Essa é a ideia de uma representada, uma pessoa jurídica. Obrigatoriamente tem que ser uma pessoa jurídica. Já o representante, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, porque muitas vezes os representantes eles fazem uso da constituição de uma microempresa individual, ou seja, isso é um tipo societário onde ele cria uma empresa com o próprio nome dele e ele pode fazer a emissão de notas fiscais, ele tem um tratamento tributário mais benéfico, né, onde vai inserir o imposto de renda sobre pessoas jurídicas, né, que são o Simples Nacional, o lucro real e o presumido, ou pode ser uma pessoa física através das alíquotas de imposto de renda, que chegam nas casas do 25%, e isso acaba sendo prejudicial ao representante. Ou seja, ele pode criar uma empresa de representação, empresária individual dele, onde ele responde com o próprio patrimônio, isso é um tipo societário legalmente permitido, para maximizar os seus próprios lucros também. Então, a representação, através do representante, ela pode ser exercida tanto como pessoa física ou como pessoa jurídica. E qual que é o trabalho do representante efetivamente? A gente falou das relações até agora, né? Mas o representante, ele procura agenciar as propostas de compra e venda, auxiliando na promoção da empresa representada. Ou seja, ele leva os produtos para outras regiões e para outros locais. Outro ponto importante que a gente tem que falar, e isso é essencial, seria a autonomia do representante. O representante comercial ele possui autonomia para estar exercendo a atividade para mais de uma pessoa. Ou seja, da mesma forma que ele presta serviço para projeto solar, hipoteticamente falando, ele pode prestar serviço para algum supermercado e vender determinado tipo de produto para aquele supermercado, para determinado consumidor. Ou, às vezes, uma empresa do ramo alimentício, ele pode representá-la levando produtos para o supermercado. E isto é autonomia. Porque quando a gente fala de representação comercial, o que procura se deixar claro é que é uma relação comercial. Jamais será uma relação de trabalho. Quando a gente fala de relação de trabalho, a gente tem que ter os vínculos trabalhistas, né? Habitualidade, remuneração, subordinação e pontualidade. São esses 4 requisitos que estão previstos no artigo 3º da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E como nós estamos falando de uma relação comercial, não seria justo exigir do representante que ele prestasse serviço somente para uma pessoa, sendo que ele pode prestar para mais de uma pessoa. Então, a autonomia está estritamente vinculada com
a ideia de ser uma atividade comercial, jamais ser uma atividade de trabalho, jamais com o fim de construir uma relação de trabalho. E nesse ponto é interessantíssimo frisar que a relação comercial ela pode ser feita com autonomia, mas a gente sempre tem que prestar atenção, e aqui é um ponto muito importante, acerca da confidencialidade. O que é a confidencialidade? Quando um representante, quando uma empresa, ela visa representar uma empresa, essa empresa vai ter que passar uma série de produtos, de amostras, de técnicas de venda, de material comercial que muitas vezes refere-se ao próprio know-how da empresa. Por exemplo, você pode vender uma empresa assim, para uma empresa assim, assim, assado, conforme esse item. E isso pode ajudar o comércio inteiro, mas trata-se de um segredo da Projeto Solar. O que eu quero dizer com isso? O representante comercial ele pode exercer a sua atividade com autonomia, mas respeitando uma confidencialidade. Ou seja, ele jamais vai poder trabalhar para duas empresas que vendem usinas de geração de energia fotovoltaica, porque senão vai haver um conflito de interesse e muitas vezes pode levar a um caminho que pode vir a ser propina, né? Ou seja, qual vai ser a margem que ele vai ganhar? Qual a margem maior que o representante vai ganhar para quem ele negociar? Vai ser para projeto solar ou vai ser para XYZ energia solar? Então, a autonomia ela deve ser exercida juntamente com a confidencialidade para evitar o conflito de interesse nas relações comerciais. Porque havendo a existência de um conflito de interesse e havendo a prática ilegal, né, a empresa pode rescindir do contrato e não haveria mais sentido em manter uma relação de representação comercial onde o representante ele não atua mais em favor dos teus interesses econômicos, né? Então, a autonomia ela deve ser sempre olhada juntamente com a confidencialidade das atividades negociais. E é por isso que nos contratos de representação comercial é muito comum a gente ver uma cláusula prevendo uma multa, muitas vezes no valor de R$200 mil, R$100 mil, R$50 mil, no caso de quebra de confidencialidade. Porque seria muito cômodo para um representante pegar todos os segredos das empresas e usar a seu favor para vender muito mais e angariar mais comissões. Então é por isso que a autonomia ela deve ser sempre exercida em conjunto com a confidencialidade, certo? Outro princípio interessantíssimo do contrato de representação comercial refere-se à não eventualidade, ou seja, ele refere à ideia de uma continuidade nas visitas, na representação da parte representada. Ou seja, ele tem um intuito comercial de ajudar a empresa representada através da representação comercial, levando os produtos da empresa para o maior número possível de clientes. Ou seja, é uma atividade estritamente contratual e comercial, jamais existindo vínculo trabalhista. E por fim, né, antes de a gente destacar as principais partes deste contrato, os elementos indispensáveis deste contrato para tornar essa minha explanação um pouco mais prática, é necessário dizer que a Lei 4.886 de 65, ela instituiu um órgão de classe para os representantes comerciais, onde esses representantes poderiam ser punidos administrativamente na prática de uma concorrência desleal, que hoje ele se chama do CORE, amplamente conhecido, né, que seria o Conselho de Representantes Comerciais de Santa Catarina, no caso. Nós temos o CORE do Paraná, o CORE do Rio Grande do Sul, o CORE de São Paulo e assim por diante. Para que um representante goze de todas as prerrogativas, de todas as verbas que a lei prevê, de toda a segurança jurídica que a lei prevê, ele deve estar vinculado a um Conselho Regional de Representação Comercial. Salvo isso, vai se tratar de um mero contrato de prestação de serviço, onde o representante não vai ter segurança nenhuma, muitas vezes chegando a ter que litigar na justiça para conseguir os seus direitos. E através de um registro no CORE, e com o pagamento em dia das suas contribuições, ele vai ter direito
a um prazo mínimo para rescisão, ao pagamento de verbas rescisórias para que ele tenha uma segurança jurídica ou uma segurança financeira para os próximos meses da sua vida. Não se tratam de contribuições vultuosas, claro, porque o intuito não é enriquecer, mas sim proporcionar o tempo adequado para que ele consiga se realocar no mercado, pegando outro bem para exercer a representação comercial. Então, para que ele tenha direito a todas essas verbas, para que a gente tenha a correta aplicabilidade dessa lei, para que a gente saiba quando a gente pode rescindir um contrato, quais que são as obrigações do representante e do representado, o representante necessita ter o registro no CORE. Caso contrário, é um contrato de prestação de serviço ao qual ele se submete às condições da empresa, certo? Superado este ponto, quais são as partes de um contrato de representação? As partes seriam o representante e o representado. Uma pessoa jurídica, conforme os itens que eu já mencionei anteriormente no vídeo explicativo do contrato de compra e venda, e no lado do representante, uma pessoa física ou jurídica também representando aqueles itens de RG, CPF, domicílio econômico, CNPJ e assim por diante. Qual que seria o intuito do contrato de representação? Aí nós vamos ter que descrever no objeto. O representante estará promovendo assistência comercial da representada, conforme nós teremos exposto aqui no vídeo, né? A representação comercial através da Lei 4.886 de 65 na região da cidade de tal e com o foco de levar comercialmente os produtos da representada da seguinte maneira. Aí nós temos que descrever, né? Superado o objeto, qual que é o bem negociado? Qual que é o bem em representação? No caso da Projeto Solar, nós temos as usinas solares fotovoltaicas, ou seja, o bem negociado, o bem em representação, será uma microusina de geração de energia solar fotovoltaica. Qual que vai ser o percentual da comissão que o representante vai receber no caso de que ele consiga entabular um contrato de compra e venda através das suas comunicações, das suas visitas, né? Isso tudo tem que ser estritamente fixado no contrato para que as partes tenham segurança jurídica e não sofram com as surpresas ou intempéries, né, que possam e comumente acontecem nas relações comerciais. Quais serão as liberdades e os limites para a concessão de desconto pelo representante? Porque o representante ele vai estar atuando como um braço da empresa perante outros consumidores ou outras empresas que pretendem adquirir os produtos, ou seja, ele tem que ter uma certa autonomia para negociar esse produto. E aquela autonomia que eu falei para vocês anteriormente, uma autonomia, mas muitas vezes ligada à confidencialidade, ou seja, a empresa tem que passar os valores para ele, tem que passar o diferencial competitivo para aquele representante para que ele possa desenvolver adequadamente as suas atividades. Qual que seria a área de atuação do representante? Por exemplo, eu, Matheus Fernandes, sou representante da Projeto Solar. Onde é que eu vou atuar? Eu atuo na região de Rio do Sul, no Alto Vale, sem exclusividade de área, juntamente com outros representantes para abranger o maior número de empresas. Esse é um exemplo que a gente destaca a área de atuação onde o representante vai estar exercendo. A praça de mercado onde ele vai estar fazendo as visitas, né? Ele vai ter exclusividade ou não na área de atuação. Muitas vezes um representante já com muitos anos de carreira, ele já conhece determinado tipo de produto, determinado tipo de mercado e ele já tem clientes prontos para vender aquele produto. Ou seja, ele já tem uma praça de mercado pronta. E isso faz dele um grande parceiro da empresa para estar levando os produtos comercializados, ou seja, ele já tem clientes prontos, ou seja, ele pode pedir para atuar com exclusividade naquela área de atuação. Quais são as responsabilidades das partes? O pagamento vai ter que ser realizado diretamente para a empresa, o representante vai receber o valor assim, até o dia 5 de cada mês, ele vai receber uma porcentagem de 5%, caso ele não receba, ele vai poder cobrar tudo da empresa, valores adiantados, despesas com hospedagem, transporte, telefonia, alimentação. Isso tudo depende de como o contrato vai ser redigido, mas muitas vezes o representante pode ter um acordo através do qual a empresa vai estar pagando todos esses itens para ele.
e no final do mês ele vai ser reembolsado daqueles valores de acordo com a comissão que ele recebeu. Então, qual que é a responsabilidade das partes? Restituir todos os valores embolsados antecipadamente pelo representante, fazer visitas frequentemente, fechar um número mínimo de visitas, uma meta de vendas, né? Isso tudo a gente pode estar estipulando através de um contrato, que seria este contrato de representação que nós estamos discutindo. Quais que seriam as hipóteses de rescisão? As hipóteses de rescisão geralmente são semelhantes em todos os contratos. São casos em que a pessoa age de má fé, que ela subtrai indevidamente qualquer valor monetário, que ela deixa de passar alguma informação ou emitir algum relatório, casos em que ela se envolve em algum crime ou algum esquema de fraude, falência ou recuperação judicial e força maior, né? Dentre outros exemplos, onde a gente, através de uma liberalidade da escrita e de redação, a gente consegue elaborar esses instrumentos de acordo com os interesses das partes, né? E, por fim, a questão do foro de resolução de demandas, né? Onde, através de alguma situação de divergência, alguma situação de desinteresse comercial, alguma situação ilegal, as partes vão eleger uma cidade para estar resolvendo aquela situação judicial, certo? Quando a gente tem um contrato de representação comercial, muitas vezes a gente vai estar querendo, o próprio representante ele vai querer atingir mais áreas e muitas vezes ele vai querer rescindir o seu contrato. Para isso nós temos duas figuras muito importantes no mundo dos contratos que se referem ao distrato da relação comercial e ao contrato de preposto. Eu vou iniciar com o contrato de preposto comercial. O que é o contrato de preposto, que a gente costuma chamar, né, um nome mais simples, preposto, não representação comercial ou alguma coisa do gênero, né? O representante comercial, tendo todas as suas metas estabelecidas, tendo toda a sua área de atuação, tendo todos o domínio sobre o produto que ele está negociando, ele pode querer abranger áreas menores dentro da sua área de atuação. Ou seja, nós trabalhamos em Rio do Sul, mas às vezes eu gostaria de ir para o município de Aurora, que é um município menorzinho, ou ir para determinado bairro, ou, por exemplo, eu exerço a minha atividade comercial em São Paulo, mas eu quero que alguém vá na Zona Sul, enquanto eu trabalho na Zona Norte, e assim por diante. Através dessa especificidade, essa intenção de atender mais ramos da representação comercial, surge a ideia de ter um preposto, onde o representante comercial, juntamente com a autorização da empresa, ele vai elaborar um contrato de preposto, ou seja, vai ser a terceirização da representação, ou seja, a empresa vai passar o direito de representação comercial dos seus produtos para o representante e o representante vai passar esses direitos de representação para um terceiro, que a gente denomina preposto. E esse preposto ele vai estar dando um auxílio maior nas áreas menores ou em outras áreas em que o representante não tem condições de atender. E assim ele vai maximizar os seus lucros, vai maximizar os lucros da empresa e vai dividir a sua parcela de participação, de comissão, certo? E daí todo mundo consegue ter um ganho econômico nessa relação de maneira organizada, de maneira justa, de maneira certa e obedecendo todas as disposições contratuais no contrato de representação comercial. Na iminência de não haver um contrato de preposto, a pessoa está apenas fazendo uma prestação de serviço sem qualquer segurança jurídica. Então é por isso que a gente sempre procura recomendar a elaboração de contratos. Um contrato bem definido entre a empresa representada e um representante comercial pode reduzir e muito os riscos dessa atividade comercial. Sobretudo com um preposto, porque a empresa tem que autorizar a contratação de um preposto e tem que ler o contrato e tem que fazer as pesquisas necessárias para saber se aquele preposto vai estar representando a empresa adequadamente no mercado, sem afetar a moral e a boa reputação que a empresa tem. Então é muito importante a gente ter esse instrumento contratual para nos resguardarmos de qualquer indenização e de qualquer falta que eles venham a ter em nome da empresa. Por fim, quando um representante ou quando existe algum contrato com diversas condições, né,
existe a figura do distrato, ou seja, o representante comercial ele exerceu sua atividade de representação até o dia 30 de julho e ele recebe os valores desse mês de trabalho no dia 5 de agosto, mas ele quer rescindir o contrato dele no dia 30 de julho, exatamente no dia 30 de julho, ou seja, a rescisão do contrato vai acontecer antes de ele receber esses valores. Então, para que serve o distrato? Para finalizar a relação comercial havida entre o representante e a empresa representada, destacar os valores que o representante tem direito, as verbas rescisórias previstas na Lei 4.886/65 que o representante tem direito, a forma como o pagamento disso vai ser realizado, como vai ser realizado esse pagamento, ou seja, eu vou pagar ele parcelado em 2 vezes e eu vou pagar mediante boleto bancário ou mediante cartão de crédito ou à vista, ou eu vou liquidar todo esse saldo no momento de assinatura do distrato, deixando nenhum valor em aberto. Ou seja, o distrato ele é um instrumento que ele visa, né, encerrar relações contratuais de trato sucessivo e que venham a ter valores a ser recebidos no futuro ou que venham a ter implicações no futuro. Então, a gente faz um distrato, a gente prevê todos os valores que estão em aberto, faz o pagamento e finda-se a relação entre as partes. Então, através desse vídeo, eu procurei destacar os principais pontos do contrato de representação comercial, juntamente com a história por trás do contrato de representação e esses 2 contratos que advêm da representação comercial, que seriam o contrato de preposto e o contrato de distrato. No próximo vídeo a gente vai estar falando do contrato de franquia e suas características para a difusão de um negócio, de uma grande estrutura empresarial, a fim de também levar o nome da empresa à frente. Muito obrigado.